Boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Boa noite para vocês também que nos assistem através do YouTube de muitos lugares, de outros lugares do Brasil e até de outros lugares do mundo que não o Brasil. Todos são muito bem-vindos, que Deus abençoe as famílias de vocês. Neste domingo à noite, no nosso culto em família, estamos aqui para trazer a mensagem de Deus, da Palavra de Deus. Quero lembrar a vocês alguns dos motivos pelos quais nós estamos orando. Nós estamos agradecendo a Deus pelos aniversários de muitas pessoas da Igreja Batista da Freguesia e outros amigos que nos mandam. Nós estamos agradecendo pela vida e pelo aniversário do Vanilton, da Ivani, do Fernando, do Nelson, do Gustavo Farias, da Larissa, da Rose, da Mônica e Gino também. Aniversário de casamento do casal Rafael e Luzia. Que Deus abençoe a todos esses. Estamos pedindo a cura a Deus, pedindo o conforto de Deus, a orientação aos médicos, ainda que entendamos a soberania de Deus, como a Bíblia nos ensina, nós estamos levando o nosso clamor a Deus pela saúde do Paulo, que é pai da Cristina, pela saúde da Ana, esposa do pastor Ulisses, que está com Covid. Estamos pedindo também pela saúde do Jerônimo e do seu filho Alexandre e da nora. Ele, Jerônimo, é esposo da Maria das Graças, um casal com uma certa idade que frequenta a nossa igreja. O Jerônimo está com Covid, seu filho e nora também. Estamos pedindo que Deus abençoe o pastor Benoni com cura também. Benoni está acometido da Covid também. Vamos orar pela Rejane, pela Márcia Menezes, pela Marilac, pela Janice, pelo Agnello, pelo Antônio, pela Edna Vieira e pelo Nelson de Arraial do Cabo. Pedindo a consolação de Deus para a família do Gelson. Gelson, esposo da Cláudia, perdeu seu papai, o João. Que Deus traga conforto à família. Pedindo orações pela Ana Clara, também filha de Joel e Andréia. Vamos orar pelos nossos governantes, pelos profissionais de saúde, pelos pastores, missionários, pelos mais vulneráveis, pela vacinação no nosso país, pedindo que Deus salve o Brasil em todas as instâncias, que o Brasil possa ser liberto. Lembramos a você que nós estamos nos empenhando em ajudar pessoas que estão vivendo as consequências da crise dos lockdowns. Muitas pessoas no nosso entorno passam por necessidades e nós estamos empenhados em conseguir cestas básicas para essas famílias que têm fome. Cada cesta básica nós conseguimos adquirir por R$ 57. Se você quiser abençoar uma família carente com uma cesta básica, faça. Isso será bênção na vida dessa família e na sua família também. Você pode fazer esse depósito de R$ 57 por aplicativo, ou se quiser levar até a sede da nossa igreja, na Rua Magno Martins, 165, na Freguesia, Ilha do Governador, mas você pode fazer pela nossa conta, a conta da Igreja Batista da Freguesia. Ela vai estar aí no seu visor e você pode fazê-lo. Estamos também ajudando um sítio, como se diz, é um grupo, um trabalho para a recuperação de dependentes químicos. É uma instituição para a recuperação de dependentes químicos. Se chama Chácara dos Profetas. Lá estão 60 homens de várias idades lutando por vencer o vício, a dependência química, né? Eles estão carecendo de alimento, estão carecendo de roupa de banho, roupa de cama, roupa de uso pessoal, material de limpeza, material de higiene pessoal. Quer dizer, você tem várias maneiras para ajudar. Se você quiser ajudar e você tiver dúvidas, ligue para o telefone de nossa igreja 32836047 no Rio de Janeiro e você poderá ajudar. Fale com a Kátia. Kátia vai atender você muito bem. Nossa gratidão pelos dizimistas fiéis, pelos contribuintes fiéis, ofertantes fiéis que têm mantido a nossa igreja
saudando todas as suas obrigações, ajudando na área social, mantendo o trabalho de evangelização, de educação religiosa, apoio aos missionários nos campos de missões. Tudo isso tem sido possível porque você tem se mantido comprometido com Deus, fiel a Deus, se mantido comprometido com a sua igreja. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Vamos orar. Vamos pedir a bênção de Deus para essa nossa programação de hoje, para essa pregação da palavra de Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pelo seu amor, perdoa os nossos pecados, Pai. Abençoa todos esses que estão nos assistindo, que estão presentes nas nossas programações, que eles possam ser ricamente abençoados. Senhor, suplico a tua unção do teu Santo Espírito sobre nós para a pregação da tua palavra, Pai. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar a você que é muito importante que você se inscreva no nosso canal, que você dê o seu like. Isso nos ajuda muito no relacionamento com o YouTube. Ajude-nos nesse sentido, faça a sua inscrição aí ao lado no inscreva-se, ok? Ok, vamos então agora ter aquele momento gostoso de louvor a Deus, cantando cânticos com o nosso grupo de louvor. Vamos lá. Boa noite, igreja. Feliz Dia das Mães a todas as mães que estão acompanhando a gente também. Deus abençoe você, abençoe sua família e que hoje tenha sido um dia de celebração em família para você e que continue sendo, não só hoje, mas também todos os dias da sua vida. Sejam dias de celebrar ao Senhor, porque a gente tem motivo, porque estamos vivos e isso é graça do Senhor. Então, novamente agradecendo a sua presença nesse culto, que você não esteja assistindo a uma programação, mas que você esteja cultuando ao Senhor junto com a gente aí da sua casa. Pastor Rogério já deu a introdução ao culto e agora a gente vai cantar 2 canções para louvar ao Senhor e você faz isso junto com a gente. Lembre-se, não assista, mas cultue ao Senhor também. Vamos lá? Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó eu sou teu e tu és meu.
aqui rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. O Senhor e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Temos a vitória. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Carinho, olha pra gente. Te agradecemos, Senhor. Paizinho, nós somos infinitamente honrados, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, no teu altar, trazendo a tua igreja em louvor e adoração a ti, Pai. Pai, que o Senhor possa, Senhor, tomar cada uma de nossas vidas, Senhor, a Lário, o Kleber, a mim, o Cezinha, a Su, Pai, e tantos outros que já passaram por aqui, Senhor, que o Senhor possa
cuidar da gente, Senhor. Que o Senhor possa retirar de nós toda a vaidade, todo o ego, Senhor. E que dentro de nós só haja a vontade, Senhor, de Te louvar através das nossas vozes, Senhor. Que tudo que saia da nossa boca, Senhor, seja do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor possa usar os nossos dons e os nossos talentos, Senhor, nas Tuas mãos, e que o Senhor possa aperfeiçoar isso para a Tua honra e glória, Senhor. E que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a combater o bom combate, Senhor, e permanecer na fé, Senhor. Que a gente possa todos os dias olhar para o alto, Senhor, porque é de lá que vêm as coisas mais importantes, Senhor. Que a gente possa saber silenciar aquilo que vem da gente, Pai, e aprender a ouvir a Tua voz, Senhor. Entender que não é com a força do nosso próprio braço que a gente consegue fazer as coisas, mas sim pela Tua misericórdia e graça. E é por isso que nós estamos aqui hoje, Senhor, podendo louvar e engrandecer ao Teu nome, Senhor. Nós daqui e vocês aí de casa, que a gente está junto, Senhor, nesse reino. Agora, Pai, colocando o nosso louvor nos Teus pés, Senhor, e Te pedindo para que o Senhor nos aceite, Pai, assim como nós somos, Senhor. Que o Senhor possa nos quebrar e fazer tudo de novo, se essa for a Tua vontade, se assim for preciso. E que nós possamos ser homens e mulheres de acordo com o Teu coração, Senhor. É o que nós pedimos e desde já Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Mais uma vez, muito bom estar com vocês, apesar dessa distância toda, mas que você possa ter sentido estar no culto, estar em culto, mesmo que seja através de uma tela. Amém? Se você ainda não é inscrito no canal aqui, está conhecendo a Igreja Batista da Freguesia agora, então não se esqueça de fazer isso, se inscreva, clique no sininho aí e deixe também um like nesse vídeo. Os youtubers pedem muito isso, né? Mas isso é muito importante, que ajuda o relacionamento do nosso canal da igreja com o YouTube, e assim você vai ser notificado, você vai ser informado da nossa programação, que acontece durante praticamente toda a semana. Então tá bom? Mais pessoas são recomendadas também, né? Isso aí, exatamente. Mais pessoas novas podem conhecer e serem impactadas pela palavra do Senhor, trazida aqui através do Oração em Ação, através dos cultos, inclusive através da EBD também, mas isso é papo pro pastor. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, fiquem agora com a mensagem do pastor Rogério, e a gente está de volta na semana que vem. Um grande beijo a vocês e principalmente às mães. Até lá. Muito obrigado ao Grupo de Louvor por estar conduzindo esse louvor. Que Deus abençoe vocês, jovens queridos, comprometidos com Deus, comprometidos com a sua igreja. Deus abençoe vocês. Vamos então hoje falar sobre algo que está posto aqui num texto no Evangelho de Lucas. Abra aí sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Isso, Lucas, capítulo 15. Capítulo 15, Lucas, capítulo 15. Ok? Abriu aí? Título do nosso sermão é O Céu Não Pode Esperar. Há um filme famoso que se chama O Céu Pode Esperar, mas hoje vamos falar sobre O Céu Não Pode Esperar. Sabe, esse título sugere algo que é uma realidade, que é o fato de que há uma urgência divina em nos achar, em nos salvar, como o céu se apressa em nos salvar. Quero que você veja comigo o texto aqui em Lucas 15, dos versículos 8 a 10. 8 a 10, ok? Lucas 15, de 8 a 10. Conta uma parábola, a parábola da dracma perdida. É um conjunto de parábolas aqui, são 3 parábolas que aparecem juntas nesse momento. Aqui em Lucas 15, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma ou da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. Mas vamos ver esta parábola da dracma perdida. Lucas 15, 8 a 10. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia ou a lamparina, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E,
tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lindo texto, simples. Muito bem, quero lembrar algumas coisas a vocês com relação a esse sermão de hoje, com relação a essa parábola. O capítulo 15, como disse, aí no livro de Lucas, na realidade é o desenrolar de uma única sequência de falas que tem três figuras distintas, né? A ovelha perdida, a moeda perdida, o filho perdido, ou o filho pródigo, como é mais conhecido. Nessa parábola única, em três segmentos, Jesus estabelece algo que fica muito evidente, que ele veio ao mundo para buscar e para salvar aquele que estivesse perdido. Como o amor de Deus se manifestou na vinda do Messias, na vinda de Jesus Cristo, seu Filho, para morrer na cruz por nós. Bom, primeira coisa, vamos pensar a quem Jesus está contando essa parábola ali pela primeira vez. Quem era a audiência de Jesus? Veja nos versículos 1 e 2 aí do capítulo 15, versículos 1 e 2 aí, diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aqueles escribas, aqueles fariseus ficaram irritados. Jesus não podia estar ali com pecadores, né? O local era Jerusalém. As pessoas que davam ouvidos ali a Jesus, umas ávidas de ouvir, outras repudiando, eram os publicanos, eram os pecadores, escribas, eram os fariseus. E o versículo 1 acaba deixando claro que, na realidade, todos estavam ouvindo e querendo ouvir Jesus. Aproximavam-se de Jesus, todos. Todos queriam ouvir Jesus. Na realidade, todos esses eram carentes da salvação. Todos estes eram alvos da graça de Deus. Uns deles queriam mudar de vida. Os publicanos, os pecadores, gostariam de mudar de vida, mas outros temiam que a presença de Jesus mudasse as suas vidas. Os fariseus, os escribas, motivações diferentes. A palavra de Jesus é para todos. A oportunidade de salvação é para todos. A graça se derrama sobre todos. Mas não há como ouvir Jesus e permanecer o mesmo. Não há. Eu quero convidar você a lembrar do que está posto em Mateus 11, 28, que diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que significa essa pequena história que nós lemos? Essa história da dracma perdida. Quero imaginar com vocês alguns detalhes dessa história. Primeira coisa que eu imagino é a alegria e a identificação das mulheres como o personagem principal desta parábola da dracma perdida, né? Nós estamos vivendo o domingo do Dia das Mães e as mulheres são certamente o centro da atenção nesse momento. Mas essa parábola se identifica muito com aquela personagem, com a mulher ali, aquela visão parabólica, aquele significado todo. Mas por que uma mulher? Alguém vai perguntar assim. Porque
aquela parábola nos mostra um quadro de alguém que tem um grande amor, tem um grande zelo pela busca, o mesmo zelo que Deus tem através do seu Filho na busca do homem para que ele seja salvo, né? Homens podem ser corajosos, homens podem ser até empreendedores, resistentes, como aquele homem da parábola da ovelha perdida que vai e traz uma ovelha nos ombros, né? Mas as mulheres, elas são mais meticulosas, elas têm mais sentimento, são mais observadoras, são mais diligentes, minuciosas. As mulheres são mais obstinadas até quando querem realizar algo. Deus ama profundamente o ser humano. Deus procura o ser humano para o salvar com grande meticulosidade, diligência. A comparação da busca aí com uma mulher é muito apropriada, muito apropriada. Aquela moeda, o dracma, a que se refere a parábola, o dracma perdido ali dentro daquela casa, era equivalente a um denário. Um denário seria o salário de um dia de um trabalhador de salário mínimo, um trabalhador simples naquela condição. A casa era certamente pobre pela maneira como ela é descrita. As casas pobres na Palestina do primeiro século, elas não tinham janelas, ou se tinham janelas muito pequenas, havia pouca luz dentro das casas. O chão normalmente era de terra batida, e com a seca, com a atmosfera muito seca daquela região, é de se imaginar que aquele chão de terra batida acabasse apresentando fissuras, rachaduras. E se caísse algo no chão, no caso aqui uma moeda, só acendendo uma lamparina seria possível localizá-la, ou mais ainda, talvez nem com a lamparina, mas fosse necessário mesmo para varrer as frestas, os cantos, para que houvesse uma oportunidade de se achar uma moeda. Esse texto então ilustra toda a meticulosa disposição de Deus para achar aqueles que se perdem ou que estão se perdendo. Deus busca a quem possa salvar, né? Deus busca. Lá em 2 Pedro 3:9, fala-se o seguinte, que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Esse é o desejo de Deus. Serão todos salvos? Lamentavelmente não, porque alguns se negam a crer, se negam ao arrependimento dos seus pecados. Mas ainda assim, para se sondar todos os cantinhos, era necessário buscar muito. Uma dracma não valia muito, não era uma moeda valiosa. Se a gente fosse comparar uma dracma com a condição de um trabalhador de salário mínimo hoje no Brasil, a dracma valeria hoje alguma coisa em torno de R$36. É dinheiro? É dinheiro, mas não era uma fortuna. No entanto, aquela mulher se lançou a procurá-la de forma extremamente diligente, né? Mas há razões também para isso, para aquela moeda ter assumido um valor tão grande para aquela mulher. Havia um costume, naquela época, em que as mulheres usavam, acima das sobrancelhas, nessa região aqui, uma tiara chamada semedi. Era uma tiara, e nessa tiara ficavam amarradas 10 moedas, 10 dracmas. E essas moedas ali amarradas tinham um significado. Embora a semedi fosse feita com moedas de pequeno valor,
e cada moeda daquela tivesse uma cunhada o rosto do imperador, aquilo tinha um significado de que aquela Semedi estava diante de uma autoridade. A tiara completa significava que ela estava diante da autoridade do casamento, do noivado. O uso da Semedi significava aquela mulher é noiva ou aquela mulher é casada. Por isso a mulher procurou tanto aquela moeda, porque a Semedi só tinha valor se ela estivesse completa. Se faltasse uma, a Semedi não era Semedi, né? Não era o valor monetário, mas o significado, o compromisso, o significado do amor pelo esposo. Quando aquela moeda caiu, a Semedi perdeu o valor, né? Significava eu pertenço ao amor do meu esposo, Apocalipse 21:2 compara a igreja, a Nova Jerusalém, a uma noiva adornada, ataviada, possivelmente usando a sua Semedi, e isso para o esposo. Lembra dessa figura, né? A mulher noiva significa a própria igreja. O esposo é Jesus. E ele quer a sua esposa adornada, fiel, compromissada, a Semedi completa. Ele não quer que nenhum se perca. O Senhor deseja que ninguém se perca. O Senhor deseja resgatar a sua igreja completa. Por isso é tão importante buscar, varrer, iluminar. O versículo 8 nos dá uma dica muito interessante, o versículo 8 de Lucas 15. Olha o que diz assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, que pode significar lamparina também, ou lampião, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. Muito bem, e aí fica a pergunta: como iluminar para que nenhum se perca? Como iluminar? Salmo 119 vai chamar a palavra de Deus como luz, luz para o caminho, né? Lâmpada para os meus pés. E essa luz é a luz do Evangelho, da palavra de Deus. Nós só podemos iluminar a humanidade apresentando à humanidade o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é que ilumina. Isso é que acha as pessoas, né? Isso é que acha as pessoas. E nós precisamos primeiro tomar esse evangelho para nós, aceitar Jesus no nosso coração como Senhor e Salvador, para depois então levar essa luz do evangelho para outras pessoas, para também trazê-las para a Semedi de Jesus, né? A Semedi da igreja. Então, importa realmente que nós, primeiro, recebamos o Evangelho, recebamos Jesus, e aí levemos, a graça do Senhor em nós e a graça do Senhor através de nós. Eu me lembro que quando a gente pega um avião, muitos de vocês, se não todos, já tiveram a oportunidade de viajar de avião, acontece o seguinte: há uma orientação no início da viagem em que uma das comissárias mostra os procedimentos em situação de emergência. Um dos procedimentos que é mostrado é o procedimento para a eventual despressurização do avião. E aí as pessoas ficarão sem oxigênio. Cai do teto uma máscara pendurada a uma mangueira, essa máscara proporciona oxigênio. Então a orientação é assim: puxe, ponha a máscara em você e depois vá ajudar o outro. É assim a orientação. Por quê? Se você não pegar a máscara para você e botar o oxigênio em você, você certamente vai perder os sentidos e não vai ter nem como ajudar o outro. Você vai morrer e não vai ajudar a salvar alguém que esteja ao seu lado. O Evangelho é assim também.
Nós precisamos trazer o oxigênio da salvação por Jesus Cristo para nós. Aí nós vamos conseguir respirar e então nós podemos ajudar o outro. Da mesma maneira, a lamparina, o lampião do Evangelho precisa servir para nós. E aí nós vamos poder levá-lo à frente para os outros que precisam. Mas, além de iluminar, o texto mostra que aquela mulher varreu o chão. Como varrer para que nenhuma moeda se perca? Ou seja, que nenhuma pessoa se perca e possa ser salva e ir para o céu. Como fazer? Muito bem, o texto diz que aquela mulher varreu para procurar diligentemente, buscar diligentemente, com todo cuidado, até encontrar. Eu vou convidar você para que nós leiamos 2 pequenos textos, deixa marcado Lucas 15 aí, e venha comigo até Atos 1:8, iniciozinho do livro de Atos. Atos 1:8 fala sobre como varrer, como buscar para que todas as dracmas sejam achadas, para que haja recuperação, ninguém se perca. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O texto diz que nós, Igreja de Cristo, recebemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e seremos testemunhas do Evangelho. Então, nós precisamos varrer testemunhando o Evangelho da salvação de Cristo. E depois, Mateus 28 vai nos ensinar: ide pregar o Evangelho a toda criatura, batizando, ensinando, e aí vamos desempenhando a missão, varrendo e buscando. Isso é varrer. A sociedade se isolou, mas a igreja não pode se isolar. Só ela pode varrer com as ferramentas possíveis nesse tempo. É preciso varrer, é preciso testemunhar. Deus nos deu a luz da palavra de Deus, então nós iluminamos e nós varremos. Deus nos concedeu poder, derramou sobre a igreja o Espírito Santo de Deus. E Deus nos enviou, disse: ide e pregai o Evangelho. Nos explicou o método para que nós sejamos testemunhas, façamos discípulos, batizemos e ensinemos. Aí alguém pode perguntar: mas pastor, isso é difícil. Nesses tempos difíceis também, tudo é bastante difícil. E se eu me sentir fraco? E se eu me sentir sozinho? Lembra que quando o texto de Mateus 28 diz: ide pregar o Evangelho, batizando, ensinando. Lá no fim, o texto vai dizer assim: e eis que eu estou convosco todos os dias. O mesmo Jesus que diz ide é o mesmo Jesus que diz: olha, ide, mas eu estou convosco. Estou com você e não abro. Estou convosco. Jesus não quer que nenhuma pessoa se perca. Jesus morreu na cruz, no nosso lugar, pagou o preço dos pecados de todos os homens, de todos os tempos, homens e mulheres, logicamente. E então, agora, é uma questão de arrependimento de pecados e crer no Jesus da cruz. E aí alguém pode perguntar assim: mas espera aí, ok, já entendi tudo, mas onde é que estão essas dracmas perdidas? Onde é que estão essas pessoas perdidas que precisam ser encontradas pelo Evangelho, pela iluminação da palavra de Deus, pelo testemunho? Voltando ali, volte comigo, por favor, lá para Lucas 15, volte comigo, ok? E você vai ver ali as 3 parábolas. As 3 parábolas que estão numa sequência, ali no capítulo 15. Então, se você perguntar onde é que estão esses perdidos, que precisam ser encontrados, que precisam ser salvos,
A primeira das parábolas fala da ovelha perdida. A ovelha é aquela que está no deserto e fica ali em volta. A ovelha. A outra parábola fala do filho perdido. O filho perdido, na parábola do filho pródigo, é um filho que vai para longe, Então, aqueles que estão perdidos, precisam ser achados, estão em volta, estão longe, e nós temos também a moeda perdida, ou a dracma perdida, que está perdida dentro de casa. Então, aqueles que estão perdidos, que precisam ser alcançados pela luz do Evangelho, precisam ser alcançados pelo nosso testemunho, estão em volta, perto de nós, em volta, estão distantes e estão dentro da nossa casa. Nós precisamos achar as ovelhas perdidas. Achar também os filhos pródigos. Achar as dracmas perdidas. Precisamos cuidar do nosso esposo, da nossa esposa, do nosso filho, da nossa filha, dos irmãos, dos parentes, dos amigos, dos vizinhos. Tantos precisam ser alcançados pela luz do Evangelho. Amar, estimar, valorizar, iluminar, varrer, encontrar, salvar. A igreja precisa avivar a sua fé. Mas, pastor, nós estamos vivendo um momento tão difícil, eu sei, as mesmas dificuldades também me oprimem. Como eu quero voltar a reuniões grandes, francas, afetivas. Também quero. E nós devemos orar pedindo a Deus por essa oportunidade, esse retorno, que as coisas voltem ao normal. Mas também há necessidade de respeitar a vida, respeitar as leis, respeitar o bom senso. Mas isso não pode justificar uma fé que se enfraqueça. A palavra é a mesma, o Deus é o mesmo, o testemunho é o mesmo, a missão é a mesma. A igreja precisa avivar a sua fé. Porque o avivamento, queridos, ele não vem de dentro de nós. O avivamento vem como obra do Espírito Santo em nós. E nenhuma dessas barreiras pode impedir o Espírito Santo. É preciso que nós oremos e clamemos por avivamento. Iluminar, varrer, viver a maior alegria depois da nossa própria salvação, que é a de levar salvação ao outro. Ganhe alguém para Jesus. Veja o versículo 9 aqui do texto de Lucas 15. Diz assim: E tendo achado a moeda, reuniu as amigas vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Ganhe alguém para Jesus, se alegre com isso. Finalmente, eu quero dizer algo para você. Jesus mostrou àqueles fariseus, àqueles escribas, que eram pessoas religiosas, mas que tinham um coração extremamente duro, que se a mulher fizera tudo aquilo com uma moeda, como não faria tudo para a alma das pessoas perdidas? Como não fazer? Você vale tanto que Jesus morreu na cruz para achar você e salvar você. Eu quero contar para você uma história verdadeira. Essa história já foi contada na nossa igreja e foi confirmada por uma das senhoras da nossa igreja, cujo pai tinha constatado essa história, inclusive conheceu pessoalmente o personagem central dessa história que eu vou contar para você. Há muitos anos atrás, dezenas e dezenas de anos atrás, perto de Belo Horizonte, havia um temido assassino de aluguel chamado José Alves. Esse assassino temido, brabo, ele era pago por bandidos, alguns bandidos da região, que acabaram se sentindo odiando um determinado pastor de uma igreja que pregava contra o pecado, pregava
dizendo que os bandidos deveriam mudar suas atitudes, deveriam se arrepender, que eles estavam errados. Eles se sentiram ofendidos e pagaram a esse assassino, José Alves, para matar o pastor. Conta a história que José Alves entrou na igreja onde estava esse pastor jurado de morte. Entrou na igreja, sentou lá num dos últimos bancos, esperando a oportunidade. Ele entrou na igreja, pregou o evangelho, o pastor pregou o evangelho, e num determinado momento eles cantaram um hino, o hino 222 do cantor cristão. O hino 222 tem uma melodia assim: manso e suave Jesus está chamando, chama por ti e por mim. Muito bem, aquele hino foi sendo cantado, e aquela mensagem, e aquela música, e aquela letra daquele hino foram entrando na mente de José Alves. Conta a história que ele se levantou, José Alves, e foi lentamente andando pelo corredor da igreja. E quando se aproximou do púlpito do pastor, ele pegou as suas duas armas, e quando parecia que ele ia fuzilar o pastor, ele botou as suas duas armas sobre o púlpito e começou a chorar. Chorou, chorou, o público ficou assustado e ele declarou: eu ouvi Deus me chamando. Amansa Zé Alves, Jesus está chamando. Foi o que ele ouviu. Amansa Zé Alves, e não manso e suave Jesus está chamando. Ele ouviu na mente dele: amansa Zé Alves, o Senhor está chamando. Muito bem. E acontece que Zé Alves se converteu. E ainda se tornou alguém que testemunhou de Jesus. Jesus convidou José Alves para o arrependimento. Encontrou José Alves. Fez isso, sabe por quê? Porque o céu não pode esperar. Você também hoje pode atender ao chamado do céu que quer salvar você. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Deus abençoe você. Faça essa decisão por Cristo, recebendo Jesus no seu coração, hoje ainda. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua bondade. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Ó Deus, ensina-nos a buscar diligentemente aqueles que estão perdidos, em volta de nós, distante de nós, dentro da nossa casa. Ensina-nos a testemunhar a luz do Evangelho e a varrer diligentemente à procura dos que precisam ser salvos. Senhor Deus, quero suplicar por esses que estão nos ouvindo também, que possam ser tocados pela mensagem salvadora, transformadora do Evangelho. E que hoje, Senhor, haja aqueles que possam se arrepender dos seus erros, como José Alves fez naquele momento, há muitos anos, e possam aceitar Jesus como Senhor e Salvador e ter suas vidas transformadas e serem salvos, Senhor. Senhor, nós sabemos que o Senhor não quer que ninguém se perca. O Senhor não quer que ninguém vá para o inferno passar a eternidade distante de Deus. Ó Deus, tem misericórdia. Muito obrigado, porque o Senhor trouxe salvação, como prometida, Senhor, citado na tua palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Senhor Deus, eu te suplico que o Senhor abençoe os aniversariantes, que o Senhor socorra os enfermos, Senhor, eu te suplico. Console as famílias enlutadas. Abençoe, Senhor, os nossos governantes. Fortalece, protege, dá sabedoria e ousadia aos bons. Transforma os maus. Senhor, abençoa os profissionais de saúde, abençoa pastores,
abençoa missionários. Senhor, abençoa o nosso Brasil, Senhor. Salva e restaura o Brasil. Tem misericórdia de nós, Pai. Senhor, abençoa a campanha de vacinação, Senhor. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito queridos, Deus abençoe vocês. Nós vamos nos encontrar agora na quarta-feira no Oração e Ação Estudo Bíblico às 19h30. Nós estamos estudando o livro de Joel e eu vou ter muita alegria em receber você para estudar a Bíblia conosco. Ok? Nos vemos lá. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Tenha uma noite abençoada com Cristo. Até lá!